De volta à fazenda, a Barbie está então acesa e fumegante. Ela diz a Fernanda com um pouco de embelezamento que as condições que Adriano estabeleceu para recuperar a Aurora é que Fernanda deve concordar em voltar para ele. Fernanda se recusa e diz que é impossível. Entre sopros de plumas certificados de Virginia Slim, Barbie então diz que percebe que é, mas se Fernanda pelo menos fingir voltar com Adriano, então eles seriam capazes de negociar e resgatar a Aurora com vida. Bárbara promete assinar para Fernanda todas as opções de ações de que Gonzalo colocou no nome da Barbie assim que a Aurora estiver de volta com segurança com eles. Fernanda diz que ela terá que pensar sobre isso. Nesse momento, Fernanda recebe um telefonema de Santiago e diz que precisa correr de volta para o hospital, porque o papai piorou. Bárbara quer saber o que está acontecendo. Então, a Fernanda se vira e diz: "Boas notícias para você. Meu pai está morrendo." Fernanda bate a porta atrás dela e corre para o hospital. Vemos então que Bárbara diz assim mesmo, que ela preferia que ele já estivesse morrido e então dá uma tragada. Um tempo depois, familiares e amigos estão esperando no hospital por notícias do médico sobre a condição de Gonzalo. Santiago sai e diz a Fernanda e aos outros que ainda não há notícias do médico. Fernanda diz que não entende como isso pôde ter acontecido, já que o papai estava respondendo tão bem. Gardênia, com culpa, explica aos dois que lhe disseram para ficar fora do quarto porque o médico e a enfermeira lhe disseram que estavam fazendo estudos sobre ele. Esteves acalma enquanto Fernanda se vira para Eduardo e pergunta se ele acha que eles deveriam informar Lily sobre a situação de seu papai. Ele diz que não pode porque a irmã dela não está em condições de receber esse tipo de notícia, muito menos com a hiena lá. Isso só iria aborrecê-la. O advogado diz a Bárbara que se culpa por causa do ataque cardíaco de Gonzalo. Se não fosse por ele contar a Gonzalo sobre as acusações que a mãe de Aurora, uma mulher chamada Rebeca Sanches, fez contra Camilo, Gonzalo não estaria na porta da morte assim. Bárbara mente sobre não saber de quem ele está falando e acrescenta que, se estivesse no lugar dela, teria feito o mesmo. Porque, mesmo sendo enteado, Camilo deveria pagar pelo seu crime. Falando no referido delinquente, nós nos transportamos para a prisão, onde Camilo é rudemente despertado de seu sono de beleza por um dos outros para avisá-lo sobre o que eles fazem com estupradores lá. Então Camilo irá sofrer um pouco do que causou a Aurora. De volta ao hospital, Aníbal chega pouco antes de o médico sair com seu diagnóstico. Parece que Gonzalo conseguiu passar, mas precisará de um desvio duplo. A turma toda vai para a capela onde o Padre Bosco os leva, todos menos a Barbie. Todos vão para uma oração para que seja a cirurgia bem-sucedida. Ao mesmo tempo, Lily acorda de um pesadelo. Ela conta a Martina que estava sonhando que sua mãe tinha vindo buscar seu pai. A explicação de Martina é que foi um pesadelo por ela ter jantado demais. Na sala do hospital, Aníbal está aparentemente impaciente para conseguir o dinheiro de herdeiro. Ele diz ao advogado que lhe dê acesso imediatamente à herança do filho. O advogado diz que não pode. Aníbal terá apenas que esperar até que a criança nasça. Priscila não pode acreditar no fracasso de homem que ela se casou. Priscila pergunta por que ele acha que precisa apressar as coisas. Aníbal diz a ela para dar o fora e depois diz ao advogado que ele precisa para poder assumir o comando da empresa enquanto ele está com o pai se recuperando. O advogado diz que muito mal, mas não vai dar não para fazer isso não. Ele ainda terá que esperar o bebê nascer e ser registrado legalmente como o primeiro neto dos Elizaldes, conforme estipulado pelo acordo. O cardiologista finalmente volta da operação que eles dizem a todos que foi um sucesso. Gonzalo estará em terapia intensiva e todos os visitantes estão estritamente proibidos. Todos, exceto Fernanda e Santiago, que começam a sair. Fernanda e Eduardo
Dizem que voltará depois para poder levar o Bosco de volta à paróquia. No caso, o Eduardo que sai. Assim que todos se vão, Santiago diz a Fernanda que acha que o responsável pelo ataque cardíaco do pai foi Artêmio Bravo. Ele diz que o encontrou no elevador quando ele estava saindo do quarto de Gonzalo. E ele estava com um enfermeiro e um médico que devem ter sido as pessoas que disseram a Gardênia para sair do quarto de Gonzalo. Ele menciona a ameaça que Bravo fez à vida de Franco. Assim que Franco retorna, eles o informam que Bravo foi a última pessoa a falar com Gonzalo. Eduardo concorda que o Bravo disse a Gonzalo deve ter causado seu ataque cardíaco. Fernanda manda Santiago tomar um café para que ela possa ter uma conversa particular com Franco Santoro, que se oferece para contratar um segurança 24 horas por dia para seu pai agora. Ela diz tudo bem. Essa é a única maneira que ela se sentiria confortável saindo para se encontrar com Adriano de qualquer maneira. Adriano menciona que o padre ligou para o diretor da prisão e pediu um lugar seguro para ela se encontrar com Adriano. Ele quer saber, então, o que ela e Bárbara estão discutindo lá na fazenda. Fernanda explica o acordo com Adriano e acrescenta que Bárbara também prometeu assinar com ela sobre as ações da Lactos, assim que a Aurora voltar sã e salva. Eduardo olha para ela. Bárbara não vai conseguir dormir essa noite, mas não por causa de Gonzalo. Será porque ela está ansiosa para ver a filha novamente, sabendo que depois vai depender totalmente de você? Bárbara, enquanto isso, está de volta à fazenda e dizendo a si mesmo que não precisará mais de Fernanda Elizalde, porque agora tem seus próprios meios infalíveis de recuperar sua filha, e que nem Fernanda, nem Santiago nunca mais verão Aurora em toda sua existência amaldiçoada. Na sala de hospital, Fernanda diz a Eduardo que ele tem mais 2 coisas para perguntar a ele e que espera que seja a última vez que ela terá que perguntar algo a ele novamente. Eduardo sorri com simpatia e diz que está disposto a fazer o que ela quiser. Ele diz a ela que está emocionado por ela ter começado a usar uma família com ele novamente. Ela ignora isso e diz que a primeira coisa é que depois de falar com Adriano, ela quer falar com Artêmio Bravo. O segundo favor é que, quando isso acabar, ela precisa pedir que ele desapareça de vez. Eduardo franze a testa e fica muito, mas muito impactado negativamente pela aparente rejeição. Fernanda diz a ele que tem seus motivos para perguntar. Obviamente magoado e desapontado, ele diz que gostaria de saber quais são. Fernanda tenta explicar. Eu sei que devo parecer a pessoa mais ingrata que você conhece, mas preciso da sua palavra de que se você vai embora mesmo. Por quê? Pergunta ele. Porque sua vida está em perigo, fala ela. Santiago me disse que Bravo disse que você será o próximo a morrer. Aquele homem sempre cumpre sua palavra. Então Eduardo diz que ainda não entende porque ela precisa falar com Bravo. Ela diz, por incrível que pareça, ele é um parente de sangue e tem persistido incansavelmente na destruição das nossas vidas. Eduardo se pergunta se ela acha que falando com ele de repente vai fazê-lo ver a luz e mudar seus maus caminhos. Fernanda diz que é claro que não, mas vai avisá-lo que sabe que foi ele quem tentou matar seu pai e que ela irá à polícia. Ela está farta de viver sobre o jugo malévolo. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Desde já, muito obrigada por sua audiência em nossos vídeos. Não se esquece, já deixe o seu like, sua opinião aqui nos comentários, porque isso é o que vai fazer com que vocês recebam notificações novas todos os dias de nossos vídeos. Ative o sininho de notificações também e fiquem todos com Deus e muito obrigada por sua audiência.